A paz do Senhor, queridos ouvintes. Neste momento, damos início ao episódio 62 do Podcast, um programa idealizado pela Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, no estado da Bahia. Louvamos a Deus pela sua vida, você aí que tem acompanhado com a gente esses estudos do Evangelho segundo Marcos, ou você também, que talvez é a primeira vez que esteja ouvindo um episódio do programa. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Bom, como os ouvintes já sabem, meu nome é Luíse, eu sou integrante daqui da UMP local, daqui da igreja, e como convidada de hoje para trazer o nosso estudo, nós recebemos nossa irmã Zila Nésia, ou Zila, como ela é mais conhecida pra gente. Ela também faz parte aqui da nossa UMP e, graças a Deus, é uma parceira aqui com a gente nos estudos. Zila, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez e com a nossa irmã Luíse. Eu fico muito grata a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Tá contigo, Zila. Nós vamos estudar hoje uma porção de Marcos, capítulo 11, dos versos 12 a 14. Vamos ao texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Então, meus irmãos, aqui nós temos um texto que, apesar de curto, ele é bem complexo. Porque se a gente analisar os fatos, a gente se atenta apenas para os fatos de forma literal, eles não parecem ser muito dignos de Cristo, considerando que Jesus nunca usou de seu poder como Deus em benefício próprio, principalmente para executar a ira por alguma vontade sua não atendida, e também porque o próprio texto nos aponta que não foi coerente a atitude de Cristo se nós analisarmos o verso 13, em que nós temos a informação de que não era tempo de figos, então não se acharia figos na figueira. Porém, nós temos que analisar este texto da perspectiva de uma parábola. Como era muito comum que Cristo ensinasse por parábolas, esse texto ele também se trata de uma parábola. Porém, era uma parábola que estava em ação, estava sendo executada por Jesus Cristo naquele momento, com o objetivo de ensinar algo aos seus discípulos. A primeira lição que a gente consegue perceber aqui, no verso 13 e também no 14, é que Jesus ele se aproxima para verificar se na árvore realmente há algum fruto ou não. E não encontrando, aí sim ele lança a maldição. Só que o primeiro aspecto dessa parábola é a condenação a falsas promessas. O que quer dizer? A figueira era a ilustração de que se há folhas, há fruto, ou seja, de uma promessa de vida e de frutificação da vida do cristão, sem, na verdade, haver aqueles frutos que são condizentes com o Evangelho de Cristo. Então, a gente pode analisar que no Antigo Testamento, todo Israel ele se preparou para receber o Messias e eles estavam ansiosos por isso. Porém, quando a promessa se cumpriu e Cristo veio, eles não receberam essa promessa, eles não acolheram o Messias da forma que seria o correto, o devido, ao contrário. Então, o primeiro aspecto que a gente pode avaliar aqui é essa questão de você ter uma vida cristã que não está condizendo com o que a palavra do Senhor nos ordena. O segundo aspecto que a gente consegue analisar é também dentro desse contexto ainda de cumprimento das promessas, que Tiago inclusive fala muito sobre isso, é da fé sem obras, no caso a fé sem prática.
O homem ele é conhecido pelo seu fruto. A gente consegue verificar isso com mais clareza a respeito tanto da questão das falsas profecias, como também do fruto que é produzido pelo evangelho verdadeiro do Senhor, em Mateus, nos capítulo 7, dos versos 15 até o 18, a gente tem o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E o verso 19 nos fala justamente da condenação. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que desta primeira parte da parábola, que ainda vai ser concluída mais à frente, mas o que o Senhor quer nos mostrar e nos advertir como seu povo? O primeiro aspecto é que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, como no final do verso 14, que os discípulos ouviram aquilo, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor com atenção, percebendo que aqueles que muitas vezes nós vemos hoje em dia que se levantam como profetas do Senhor, pregando a palavra de Deus de maneira inadequada e não condizente com o que realmente está aqui na palavra do Senhor, eles se tornam exatamente essa figueira sem frutos. Tem uma aparência de muita vida, mas quando você analisa um pouquinho mais de perto, que foi o que Jesus Cristo fez com a figueira, você não encontra os frutos produzidos pelo Evangelho, como a gente pode ver em Mateus. Todo aquele que realmente é nascido do Senhor, né? Ele produz os frutos de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. E a segunda observação é que a gente não tem como desassociar a fé da prática das boas obras, viver um sem o outro, e tendo a certeza de que no final o Senhor vai julgar cada um conforme aquilo que Ele já tem preparado, né? Então, meus irmãos, que nós estejamos realmente cada dia mais atentos à palavra do Senhor, buscando aprender mais dele, para que, através dessa compreensão verdadeira e fiel das Escrituras, nós possamos produzir os frutos que o Senhor tem nos capacitado, e que nós possamos também buscar cada dia mais ser vigilantes, de acordo com a palavra do Senhor, crendo que no tempo devido o Senhor trará o julgamento para todas aquelas obras que não são dele, para todas as obras da carne e tudo aquilo que o Senhor não tem preparado para nós, né? Amém, Zila. Boa palavra. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, né, nos estudos, para também transmitir, né, a palavra de Deus para as pessoas. Então, muito obrigada novamente pela sua presença aqui no programa. Então, meus irmãos, vamos concluir este episódio orando ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por este episódio. Te peço, Senhor, pela vida de Zila, que o Senhor continue a sustentá-la, não somente a ela, como toda a sua família também, que o Teu nome continue a ser glorificado na vida dela, Senhor. Abençoe também cada ouvinte que está aqui nos ouvindo, que o Senhor igualmente abençoe a vida de cada um, a minha vida também, e possa estar nos fortalecendo, Senhor, a cada dia. Pois como nós aprendemos hoje, né, neste episódio, através dessa atitude do Senhor, dessa sua parábola, né, lá na época com os discípulos, o Senhor nos ensina realmente o valor de buscarmos em Ti ter uma vida cristã verdadeira, Senhor. Nós sabemos que nós não podemos esconder nada de Ti. Podemos até tentar esconder de outras pessoas, mas do Senhor não é possível. Então que o Senhor a cada dia, Senhor, retire de nós qualquer hipocrisia, tudo que não Te agrada, e nos ajude a buscar ser cristãos verdadeiros que realmente amam o Senhor, realmente buscam ser pessoas melhores a cada dia e se parecer mais com Cristo a cada dia, a ser luz, como a Tua palavra nos ensina, a dar bons frutos, como o Senhor também assim nos falou. Perdoe, Senhor, pelas nossas falhas e esteja nos fortalecendo a cada dia,
e nos usando para ser de fato servos do Senhor, onde quer que estivermos. Muito obrigada por este programa, que a Tua palavra continue a ser divulgada, através dele, e que o Senhor continue a ser glorificado. Muito obrigada por tudo, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, ouvintes, esse foi nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente, É muito bom poder aprender da palavra do Senhor junto com vocês também. E já deixando também o nosso texto do próximo episódio, da semana que vem, será Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 ao 19. Então, muito obrigada, queridos ouvintes. Recebam o nosso abraço e até lá, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter na minha mente o teu caráter. Do que adianta ter os palcos se eu não te tenho no meu quarto? Do que adianta os holofotes se a tua luz não brilha em mim? Do que vale o dinheiro, o império, o mundo inteiro, se eu não tenho tua presença aqui? Eu aprendi que o meu sucesso está guardado em ti. Eu aprendi que sem verdade eu não posso seguir. Eu não sou feito de mentiras, uma farsa, um baile de máscaras. Eu sou tua igreja e tu és tudo pra mim. Eu aprendi que de aparências eu não posso viver. Eu aprendi que sou